não se pode com ele, junte-se a ele. Vamos falar hoje das readaptações da neurite óptica. Olá, meu nome é Carla Catiani do blog Pétalas Naturais, a sua consultora Natura Digital. E esse é o último vídeo da série que eu estou fazendo sobre neurite óptica. E se você não sabe por que essa série surgiu, se você não está entendendo nada, então veja este vídeo que vai aparecer no card aqui e você vai entender certinho do que está se tratando, tá? Se você acompanhou os outros vídeos, viu que eu passei por uma neurite óptica. E aí, como eu não podia mudar essa situação, eu acabei encontrando alternativas para viver melhor com ela. E é sobre isso que eu vou falar aqui para você agora. Então, se você tem baixa acuidade visual, mesmo que não seja em função da neurite óptica, esse vídeo pode ser útil para você. E se você tem algum problema que aumenta com o calor também, esse vídeo pode ser útil para você, porque é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar. Os principais problemas que a neurite óptica traz é a falta de visão, no caso, e muito desconforto no calor. Pode ser em função da doença, mas pode ser também em função dos imunossupressores, os remédios que precisa tomar. Um dos médicos que eu fui me falou que podia dar dor no corpo, sim, e eu percebia que essa dor agravava no calor. Então eu comecei a encontrar algumas alternativas para diminuir esse problema. Além do inchaço que eu tive também, que eu não sei se é por causa do remédio, se não é. Então assim, várias coisas aconteceram e então eu vou falar as alternativas que eu encontrei para viver melhor mesmo com essas dificuldades. Para começar, a gente vai falar das alternativas que eu encontrei para viver melhor com a baixa acuidade visual. As primeiras alternativas que eu vou falar são as que eu fiz para conseguir mexer no celular. Não era interessante eu ficar no celular muito, mas o pouquinho que eu precisava usar, eu fiz essas adaptações e consegui me virar. Então eu vou falando e ele vai aparecendo aqui do lado, mostrando o que eu tô fazendo. Eu não vou conseguir mostrar tudo que eu fazia no meu celular, porque algumas funcionalidades pararam de funcionar no meu celular depois que eu atualizei o Android. Mas a maioria funciona e eu vou mostrar elas para vocês aqui agora. Tá? O que eu não consegui mostrar, eu vou falar. Essas adaptações são para Android, mas eu acredito que o iPhone deva ter alguma coisa, tá? Então, dá uma pesquisada para você ver se não tem alguma coisa similar para iPhone. Então, a primeira coisa que eu vou falar não tá funcionando no meu celular, é o Google App. Parou de funcionar depois que eu atualizei o Android, mas é esse aplicativo aqui. Você pode configurar no teu celular e aí você fala OK Google, ele recebe as mensagens da sua voz e começa a fazer as instruções que você dá. Então você pode, por exemplo, se você tem um contato chamado mãe, você pode falar para ele assim, ligar mãe, e ele faz a ligação. Abrir o WhatsApp, e ele abre o WhatsApp. Além disso, por exemplo, você pode colocar abrir o YouTube, ele vai abrir, e aí as pesquisas, as barras de busca do Google Chrome e do YouTube e de outras ferramentas da própria Google apresentam um microfoninho igual esse que está aparecendo aqui na borda da busca. Então você pode clicar nele e pesquisar espaço Carla Catiani e aí vai aparecer, né? Mas aí como é que você vai ver? E aí eu vou te mostrar o próximo vídeo, a próxima adaptação, que é como dar zoom na tela e aumentar as letras, tá? Pode ser que você não conheça ainda, então eu vou te mostrar. Na primeira adaptação você vai procurar esse iconezinho de configurações. Vai vir aqui em acessibilidade. Sei que a minha fonte está bem grande. Isso dificulta um pouco você ler as frases completas. Tem aplicativos que não estão preparados para uma fonte tão grande, mas aí quando for assim você dá uma diminuída e tenta ler, ou pede para alguém te falar o que está escrito, diminui e pede para alguém, dá um jeitinho. Ó, aí você vem aqui em acessibilidades, visão. E aí aqui tem uma opção que é zoom e fonte. E aí você pode aumentar a fonte, ó, para menos ou para mais. Eu sempre deixo aqui mais ou menos porque não dá para deixar na última, porque senão alguns aplicativos não funcionam direito. E o zoom eu deixo aqui no máximo, e aí eu vou te mostrar, ó, tá vendo? Eu deixo no máximo, ele dá uma diferencinha. E aí tudo aumenta, as mensagens de texto, as coisas do celular
do próprio Android, do próprio celular aumentam. Só alguns aplicativos que não estão preparados, mas todos eles aumentam a fonte. É que alguns acabam explodindo demais a letra e mistura com os botões, vira uma confusão, tá? Mas dá pra viver, tá, gente? Aplicar. E aí a outra que é muito interessante, eu achei que só tinha no outro celular que eu tinha, mas não, então eu acredito que tem em todas. Essa aqui, ó. Eu tenho essa, mostrar... Ajusta o tamanho do teclado Samsung e altera o meu Samsung. Essa aqui é uma opção legal também, ela deixa a fonte maior. Depois eu vou mostrar pra vocês e dar um destaque. Ela fica amarela no fundo preto. Então é mais fácil de enxergar. E a outra é essa aqui, ó. Gestos de alguma coisa. Use gestos para ampliar o conteúdo da tela. E aí quando você ativa essa opção, com 3 cliques na tela, ele aumenta o zoom. E aí você pode ajustar com 2 dedos. Você aumenta ou você diminui. E com 2 dedos assim, ou com 1, você vai passando pra lá, pra cá. O que aconteceu aqui, gente? Isso, aumentou. Deixa eu mostrar só como ficou. Vou abrir aqui um texto pra eu mostrar como ficou essa... Aqui. Tá vendo? Ó, ele fica esse teclado assim amarelo e laranja e um pouquinho maior. O zoom ele só não dá no teclado, mas no restante da tela ele funciona certinho. Muito legal essas opções. A outra adaptação que eu acho interessante falar é começar a ouvir áudios livros. Falei dos tratamentos que eu fiz no outro vídeo, mas outra coisa que me ajudou muito a equilibrar emocionalmente e tudo mais foram livros. Eu até falei no primeiro vídeo, né, que eu fiz. E se vocês quiserem, eu até trago assim aqui, faço um vídeo falando dos principais livros que me ajudaram e aí vocês comentam aqui que eu faço um vídeo específico sobre isso. E principalmente sobre os audiolivros. Tem muito audiolivro aqui no YouTube que você pode procurar. O primeiro que eu ouvi foi O Vendedor de Sonhos. A narração era incrível, super legal. Você conseguia entender e ouvir e ver a situação como estava acontecendo, imaginando, né? Mas tem muitos audiolivros por aqui que vale muito a pena você ouvir isso do que ficar tentando enxergar coisas que você não consegue, né? Então... Essa foi uma adaptação também, além de videoaula e tudo mais. O YouTube tá aí cheio de coisas que a gente pode fazer com ele, ouvir principalmente. E a última adaptação, que é até meio óbvia no sentido de visual, é não fique mudando muito as suas coisas de lugar. Eu percebi que eu acabava assim, eu ia precisar de um creme de cabelo, eu ia direto com a mão, sem estar vendo se ele estava ali ou não. Então, avisa a sua família para que eles não fiquem alterando o lugar das suas coisas, para que você consiga encontrá-los com mais facilidade. Com relação aos inchaços, a forma de melhor aliviar isso é a água gelada. Então, se você tiver com os pés inchados e tiver sentindo dores nos pés em função de inchaço, encha uma bacia de água e coloque seus pés dentro. O alívio é incrível, é imediato e é muito bom. E aí quando eu descobri isso, como eu sentia dores no corpo inteiro, gente, o último verão, o primeiro verão, não é nem verão, porque a minha região é muito quente, então a hora que passou o tempinho frio e começou a vir um calor, eu sentia muita dor no corpo o dia inteiro, eu ficava deitado o dia inteiro ouvindo audiolivro. Não reclamando, ouvindo audiolivro. Então, para aliviar isso, eu tive a ideia de entrar numa piscina. Só que eu não tinha oportunidade de ir a um clube. E aí eu fui pesquisar preços de piscininhas de plástico, eu também não tinha condições de comprar. Mas aí a minha irmã tinha uma piscina de plástico, eu enchi ela, entrei e foi aliviante. Além dela ser gelada, e eu saí com a visão muito boa, porque eu entrava dentro da água gelada e ficava, mesmo que não tivesse muito calor, porque a sensação era ótima. O corpo parecia que passava uma menta, assim, ó, ficava mentolado, ficava leve e sem dor. Então, se você estiver passando por algum problema, estiver tomando algum remédio imunossupressor que dá dor no corpo, estiver inchada,
eu aconselho entrar numa piscininha de água gelada, numa piscinona, ou que você tiver a oportunidade de entrar. A minha irmã, que é da área da saúde, explicou que a água comprime o corpo todo e aí ajuda melhor na circulação e no retorno venoso, alguma coisa assim que eu não entendi direito, mas que eu sei que é muito bom. Então, essa foi uma readaptação. E além disso, como no calor piorava também minha visão, nós optamos por instalar um ar-condicionado em casa. Não é barato também, não é uma alternativa que eu sei que todo mundo vai conseguir fazer, mas às vezes vale a pena assim investir, porque pra mim foi muito bom também. Bom, eu acho que as minhas principais readaptações foram essas. Se você tiver alguma dúvida ou se você tiver alguma outra adaptação bacana para falar que eu não falei aqui, que é interessante, comenta aqui embaixo que aí a gente pode ajudar juntos outra pessoa que esteja passando pelo mesmo problema. Deixa o seu like aí se você achou que esse vídeo foi útil, foi interessante. Compartilha com algum amigo seu que tem algum problema na visão e não conhece essas funcionalidades do Android, do Google, do celular. Se inscreva no canal, porque agora nos próximos vídeos a gente vai voltar à programação normal e vem muita coisa boa por aí. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, fica com Deus, beijinhos e até mais.